Bom, meu nome completo é Marcos Antônio Gonçalves Salomão. Nascido nessa cidade aqui de Lagoa Santa. Minha família toda, do meu pai e da minha mãe, sempre foi dessa região aqui. Lagoa Santa, Confins, dessa região. E eu brinco muito para dizer o seguinte: quando eu nasci, o meu pai já estava em Belo Horizonte, já morava em Belo Horizonte, os meus pais. Mas a parteira era aqui. Então eu vim em Lagoa Santa para nascer e voltei para Belo Horizonte. Esse é o início da história. E a vida inteira vivendo padaria, porque nessa época meu pai já tinha padaria, né, quando eu nasci. Então a vida inteira moramos inicialmente num bairro da Barroca, em Belo Horizonte, depois, aos 14 anos, nós mudamos, quando eu tinha 14 anos, nós mudamos para Belo Horizonte, para o bairro de Lourdes, onde meu pai tinha uma padaria também. E ali foi ficando, sempre trabalhando com a minha família, sempre era eu, meu pai, minha mãe, as minhas irmãs e tudo. Era aquela cultura da família trabalhando dentro da padaria, um no caixa, outro no balcão e tal. E as coisas que mais me chamavam a atenção na padaria, naquele trabalho da padaria, normalmente era a produção. Eu gostava de ficar ou na produção de pães ou na produção de sorvetes. Fazia sorvete, fazia picolé e tal, e também trabalhava lá na parte da fábrica. Sempre ajudando os padeiros e tal, sempre vivenciando isso. Mas também fui estudando, fui me evoluindo estudando, formei no ginásio no colégio estadual, que era um dos melhores colégios daqui, de Minas, em Belo Horizonte. E depois do colégio estadual eu fiz vestibular para arquitetura, que era um curso que eu já tinha resolvido fazer ainda quando estava no ginásio, e me formei arquiteto. Me casei em 1972, mas fui levando arquitetura e padaria a vida inteira, nunca de forma paralela, apesar de ser atividades meio díspares, né? Não tem muito afim e tal. Mas fui levando e até 2000 e... até hoje eu ainda mexo um pouco com padaria, lógico, né? Meu envolvimento com a BIP, com os meus amigos e tudo, com os pães que eu sempre procuro fazer, né? Tem familiares ainda com padaria e tudo. Então, enfim, a vida é essa, né? Eu costumo dizer o seguinte: quando você começa a fazer um levantamento da sua existência, desde o início até os dias de hoje, a gente percebe que a vida é um sopro, né? Você vê que nesse períodozinho rapidinho aqui, eu praticamente já contei minha vida toda. Gozado, eu estava ali agora mesmo conversando com o Edinho, e eu falei assim, eu vou saber aqui, eu já conhecia a BIP antes, mas a primeira vez que eu participei da BIP, eu procurei no Google agora para saber o dia do acidente do Juscelino Kubitschek. E vi que foi no dia 22 de agosto de 1976, parece. Então, o dia que antecedeu, nós estávamos no Rio de Janeiro, eu fui com o Edésio, com o Danilo Savassi, daqui de Minas foi eu, Edinho, Danilo Savassi e o saudoso Calíquio, numa reunião no Rio de Janeiro, quando o Edésio foi eleito presidente da BIP. Foi a primeira vez que eu participei de alguma coisa assim da BIP, em 76. Mas antes disso eu já vivenciava o sindicato com muito interesse, com muita vontade de ajudar, né? Mesmo antes de formar em arquitetura, eu já, trabalhando em padaria, então participava das reuniões de sindicato e tal. Mas a BIP, efetivamente, foi no dia 21 de agosto de 1976. Por isso que eu tenho essa data, porque foi o dia que antecedeu a morte do Juscelino Kubitschek. Eu não me lembro se eu já era diretor do sindicato, mas eu, no mínimo, era um sapo que estava ali querendo saber das coisas e tal.
Mas como eu já era participativo, eles me convidaram para essa reunião que teria, porque não foi só essa reunião, teria uma reunião na Sunab também na época e tudo, a padaria sempre dependia muito da Sunab, e tinha essa reunião na Sunab e teve essa reunião da BIP, né? Foi assim, fui me participando das coisas. E quando foi em 81, que teve o Congresso Brasileiro de Panificação em São Paulo, que foi um congresso muito técnico, e aí eu participei efetivamente do congresso. Levei projetos, levei teses, aí já como diretor do sindicato e da associação. O presidente era o Danilo Savassi, que foi um dos fundadores da ABIP, né, em 1957. E foi quando eu comecei aí efetivamente a participar e conhecer os meus, vamos dizer, os meus contemporâneos de ABIP, né, nesse congresso de São Paulo. E foi uma coisa curiosa, porque foi a primeira vez assim, que eu consegui mostrar algum trabalho identificando a minha arquitetura com a minha padaria. Porque eu tinha criado, no final dos anos 70, eu criei um tipo de layout para a padaria, que eu inverti o sistema, o fluxo de dentro da padaria, para a pessoa pagar depois. A ideia era o seguinte, a pessoa, o freguês ele entrava na padaria e ia no caixa tirar a ficha para comprar aquilo que ele queria. E eu ficava meio incomodado com aquilo, porque às vezes a pessoa já tinha tirado a ficha, já estava lá para pegar o produto, via algum outro produto e não levava, porque não ia entrar na fila de novo. Então o que eu fiz? Eu inverti, fiz vários projetos aqui, vários clientes foram adotando, inclusive o Edinho foi um deles, com o irmão dele, o Hélio, que foi uma inversão. Eu botei o check-out, criei o check-out igual ao supermercado tem, então a pessoa ia lá dentro, comprava, depois pagava na saída. Então não foi nenhuma ideia nova, eu só adaptei o fluxograma de um supermercado para a padaria. Eu me lembro que na época a gente fazia levantamento, as padarias que adotavam esse sistema tinham um crescimento aí na faixa entre 20% e 25%. Primeiro eu comecei na minha padaria, mas depois outras padarias, eu fiz para várias outras padarias. Então eu tinha vários layouts, eu tinha muita coisa para apresentar. E o sindicato pediu que eu levasse isso como uma tese de congresso. Então foi a primeira vez que eu consegui conciliar minhas duas profissões. Não me lembro mesmo, mas foi no congresso de 81 em São Paulo. A partir desse congresso, em 81, eu comecei efetivamente a participar das coisas da BIP. Comecei a participar das reuniões e curiosamente, foi uma coisa assim que me trouxe até na época uma surpresa muito grande. Em 1982, quer dizer, um ano depois do Congresso, tinha um Congresso Mundial de Panificação, na Alemanha. Na Alemanha não, desculpe, na Espanha, Madrid. E o Danilo Savassi, que era o meu presidente do sindicato aqui, e eu já era um diretor atuante, e já participando das coisas da BIP, através do sindicato, o Danilo Savassi é que iria representar o Brasil, por indicação do Edésio, o Danilo iria representar o Brasil nesse Congresso Mundial na Espanha. Faltando uns 20 dias, 30 dias, sei lá, o Danilo se viu impedido de viajar por algum problema familiar, acho que a mãe dele ficou doente, alguma coisa assim. E ele tinha várias pessoas para colocar no lugar dele. Diretores mais atuantes, mais históricos e tudo. Um belo dia ele me telefona e falou assim, você que vai. Você que vai participar do congresso. Eu era um diretor só de composição, não era um diretor atuante da BIP. Eu participava, mas não era um diretor atuante. Eu era um diretor atuante na panificação mineira. E lá fui eu. De repente, em 15 dias, eu tive que tirar passaporte, eu, a minha esposa Lili, já com 3 filhos, e fiquei lá na Europa uns 20 dias. O congresso durava uma semana, e eu fiquei mais um pouco, depois estiquei. E aí aconteceu a mesma coisa, eu fui participar,
o presidente da ABIP era o Edésio, foi eu e o Frederico Maia de São Paulo, e aí pronto, aí eu entrei na ABIP para não sair mais. Sempre atuando bastante, com bastante empenho e tudo, porque quando a gente se entra num ambiente desse, você vê que tem tantos problemas e tantos desafios, que você se sente na obrigação de trabalhar para resolver aqueles problemas e enfrentar aqueles desafios, né? Porque é uma classe inteira, né? Então foi assim. Aí começou a história, eu comecei a participar mais, até como diretor, né? E o Edésio, naquela época, criou uma chamada comissão de planilha, porque a panificação enfrentava uma realidade muito dura, muito difícil. E vocês vão ter a oportunidade de perguntar isso para o Edinho, porque o Edinho foi um dos participantes desse processo. E depois eu entrei nessa comissão também. O que essa comissão fazia? Ela fustigava o governo permanentemente para fazer a atualização dos preços dos pães. Porque a farinha era tabelada, o pão era tabelado, era um sistema cartorial que existia no Brasil. E com isso, tinha inflação. A inflação no Brasil começou a pesar mais em volta de 1982, 81, 82. E aí foi criada essa comissão para ficar trabalhando permanentemente junto à SUNAB, aos órgãos do governo, para buscar e lutar pela atualização das tabelas. Isso foi um período muito heróico dessa comissão, do Edésio e tudo. E criou ali, naquele momento, essa comissão criou também os líderes da panificação brasileira, que iriam liderar a panificação brasileira a partir daquela época, por serem mais efetivos, por participarem mais. Tanto que depois do Edésio veio o Edinho, depois do Edinho veio o Marino, depois veio o Frederico, quer dizer, essas pessoas todas participavam, e eu vim em seguida do Frederico. E foi assim, foi cada vez num crescente mais. Na gestão do Edésio eu era um diretor. Na gestão do Edinho eu era um diretor secretário. Do Marino também, e do Frederico eu fui um vice-presidente, do Frederico Maia. O Marino, o Edinho ficou até 91, o Marino ficou até 94, Marino da Bahia. E em seguida o Frederico ficou até 2000 e eu sucedi ao Frederico. Mas nessa época toda, de 91 de 82, 84 em diante, eu participava efetivamente da ABIP. Olha, ser um presidente da ABIP, eu vou ser sincero, isso nunca foi projeto meu de vida, ser o presidente da ABIP. Eu fui me envolvendo com os problemas, com as necessidades e tudo, conforme eu disse antes, quer dizer, com os desafios que se apresentavam. Mas antes de ser o presidente da ABIP, eu fui presidente da Associação Mineira de Panificação, de 92 a 98. E na associação eu tinha uma turma muito boa e consegui criar uma equipe de diretoria muito boa, de pessoas atuantes. Porque eu sempre pensei assim, olha, para participar tem que ser participativo. O cargo aqui não é honorífico, não. O cargo aqui é encargo. É para trabalhar mesmo e tal. Então nessa época eu criei comissões de trabalho na Associação Mineira e tive, graças a Deus, um sucesso muito grande na presidência da Associação Mineira. Com isso, o pessoal começou a querer me chamar para ir para a ABIP e tal. Eu falava, não está na minha hora, tem outros líderes aí e tal, tal. Até que no ano 2000, no meio do ano 2000, a minha candidatura foi lançada e eu fui eleito. Fui eleito em agosto de 2000. Foi quando eu tomei posse da ABIP pela primeira vez e fiz 2 mandatos, de agosto de 2000 a 2003 e de 2003 a 2006. Alguma coisa específica para me provocar isso, logicamente teve. Eu não saberia dizer assim quais foram. Mas todas as coisas
foram específicas, vamos dizer assim, vou generalizar, né? Os problemas eram muitos, os desafios eram muitos, e eu tinha que resolver e tudo, não abrir mão disso. Criei também na BIP essas comissões que fez que formou uma liderança nova na BIP, que começou em 2000, que foi essas lideranças que vieram logo após a minha gestão, que foi o Alexandre, o Batista, o Paulo, e vários outros que não se tornaram presidentes, mas sempre foram grandes líderes no âmbito da BIP, né? Jéssica, isso talvez tenha sido o maior desafio inicial que eu peguei na BIP, porque o primeiro grande desafio que nós conseguimos vencer foi a participação da BIP no panorama industrial brasileiro, na liderança, né, do panorama industrial brasileiro. A BIP não tinha grandes programas, não tinha grandes projetos, não tinha grandes participações nos órgãos de apoio à indústria brasileira em geral, e não tinha grandes parceiros. Então, a primeira coisa que nós fizemos foi o seguinte: na minha posse, nós já assinamos, junto com a Bitrigo, um programa de apoio à panificação, que eram projetos que eu tinha para fazer na BIP e não tinha conseguido fazer. Eu falei assim, então fica aí, o dia eu vou conseguir fazer. E quando eu me tornei presidente, foi a primeira coisa que eu coloquei foi o seguinte: nós temos que ser parceiro do nosso grande fornecedor, que é a indústria do trigo. E na minha posse, nós assinamos um convênio, eu como presidente já da BIP, e o Gucci, que era do Paraná, como presidente da Bitrigo, junto com a participação do nosso também saudoso Domingos Costa, que é do Moinho Vilma, aqui de Minas. Assinamos uma parceria para criar um programa de apoio à panificação, que foi o PROPAN, que tantos benefícios nesses últimos 20 anos, 25 anos trouxeram para a panificação. Então, esse foi a primeira linha de ruptura que a gente teve com o passado, quer dizer, se criar um programa de valorização profissional de gestão dentro de padaria. O sucesso dele foi muito grande e até hoje ele está se multiplicando pelas pessoas que fizeram o programa e foram disseminando esses conhecimentos pelo Brasil afora. Quando eu era vice-presidente da BIP, isso era na época do Frederico, foi final dos anos 90. E eu tinha esse programa, eu tinha já desenvolvido esse programa junto com o Domingos Costa, que eu citei agora mesmo. Quer dizer, o nosso sonho era o seguinte, era criar exatamente uma coisa assim de gestão, de aperfeiçoamento de gestão de padaria. E a gente não conseguia colocar. Por um motivo ou por outro, não conseguia colocar. E tinha já aparecido aqui em Belo Horizonte uma pessoa que hoje é conhecida nacionalmente, que é o Márcio Rodrigues. E o Márcio Rodrigues tinha feito também, mais ou menos nessa época, uma adaptação de um curso que ele fez no Sebrae. Olha para você ver como é que é interessante essas coisas, quando você tem um projeto para realizar, né? O Márcio Rodrigues fez um curso de gestão no Sebrae e falou assim, eu vou adaptar isso para a padaria. E fez uma adaptação na padaria e colocou na padaria dele. Com todos aqueles pré-requisitos que o Sebrae desenvolve, tudo, ele aperfeiçoou aquilo. E aquilo você começa a comentar, começa a saber, olha, tem um cara que está fazendo isso, tem aquilo, vamos conhecer o negócio dele. Aí, nessa época, eu tinha também sido eleito vice-presidente da Federação das Indústrias de Minas Gerais. Por quê? Porque eu fui no Sebrae buscar esses apoios que o Márcio Rodrigues já estava desenvolvendo. Eu fui no Sebrae para pegar um apoio do Sebrae também para a gente disseminar, fazer um programa específico para a padaria. E as coisas começaram a acontecer.
Como eu era vice-presidente, o presidente do Sebrae naquela época era o Salege, Stefan Salege. Quando ele viu que a minha associação tinha vários programas e tudo, ele foi, quando ele se elegeu presidente da Federação das Indústrias de Minas Gerais, ele me chamou para fazer parte da diretoria. E foi uma coisa inusitada, porque eu não era presidente de sindicato, eu era presidente de associação. Mas mesmo assim, fui fazer parte lá da Federação das Indústrias. E o Sebrae, o Stefan, deu muito apoio, depois ele ainda presidente da federação, continuou me dando muito apoio. Nós fomos para a Europa buscar metodologias de ensino para escolas de panificação, tudo com apoio do Sebrae e depois com a federação. É porque eu estou querendo fazer uma colocação assim, de como é que começou esse projeto, como é que isso desencadeou no Propan. E eu fazendo isso, eu levava isso para a BIP para ver se eu conseguia implantar esse programa. Mas por falta de interesse ou por falta de tempo, porque a BIP sempre teve muitas coisas para fazer, ainda mais nessa época de pão tabelado e tudo, isso era uma loucura. E em função disso, quando eu fui eleito, eu chamei o Domingos Costa, falei assim, vamos fazer o nosso programa, vamos trazer aquilo tudo agora para cá e vamos criar um programa de apoio. E foi quando na posse desencadeou. Na posse assinamos o contrato e criamos o Propan. O programa do Propan foi criado através desse convênio nosso, da BIP com a Bitrigo. A BIP com a Bitrigo. A metodologia foi do Márcio Rodrigues, até hoje é do Márcio Rodrigues, a metodologia. Mas a chancela Propan, a criação vamos dizer, da instituição Propan, foi desse convênio nosso. O principal produto do Propan é gestão dentro da padaria. É despertar. Hoje, a gente já vê isso disseminado, a gente já vê todo mundo falando e tal, mas você imagina há 25 anos atrás, né? Quando nenhum dono de padaria tinha um caminho de controle, de gestão profissional, que ele mesmo, o dono da padaria, poderia ser esse executivo desse programa de gestão. Ele não precisaria de contratar ninguém. Ele ia fazer o curso do Propan, e o Propan era um curso intensivo, vinha gente do Brasil inteiro aqui para Belo Horizonte, e ficavam aqui um mês fazendo o curso do Propan e depois ia apresentar aquilo na sua padaria, mas também como multiplicador de conhecimentos. Isso aconteceu no Brasil inteiro. Quando se descobriu que, isso que eu estou dizendo assim, a essência do Propan foi fazer com que o panificador descobrisse a capacidade que ele tinha de melhorar a gestão dele, né? Você pega isso no universo de grandes empresas, essas empresas têm condição de pagar uma consultoria profissional, ou várias consultorias, e a padaria não tinha esse tipo de condição. Então, o próprio panificador tendo essa condição de fazer e dominar o seu negócio, isso foi um acontecimento, né? O Propan é tudo, né? Se você pegar a estrutura do Propan, pega tudo. Mas o mais importante que ele traz é exatamente isso que eu estou insistindo em dizer, assim, é o autoconhecimento que foi dado, não só ao dono, porque ele passa isso para funcionários. Tivemos vários funcionários de padaria que vieram fazer o Propan. Às vezes o dono da padaria não podia vir e mandava o gerente dele fazer o Propan. Sabe? Então isso foi realmente um fato histórico. Agora, tem N coisas que a gente, né, faz. Por exemplo, na BIP, quando eu te falei que quando eu falei que eu trouxe a mesma ideia que eu tinha feito na Associação Mineira, eu trouxe para a BIP, foi aquela criação das comissões de trabalho da BIP. Que o segredo disso é o seguinte: você divide o poder, entre aspas, poder, mas você divide o poder, que em cada comissão, ela tem vida própria, até mesmo de geração de recursos. Ela não pode gerar só despesa, ela tem que gerar recursos também para a entidade.
E com isso eu trouxe para o nosso seio essas grandes lideranças que vieram trazendo a panificação até hoje, a partir de 2000, quer dizer, sem prejuízo dos que vieram antes, né? Eu estou falando a nova história. Então, por exemplo, nosso presidente de hoje, Paulo Meneghelli, ele era o meu diretor de responsabilidade social. Nada mais identificado com o Paulo do que responsabilidade social, né? Sempre foi um cara muito atuante nessas áreas e tudo. O Alexandre era diretor da área de política, né? De relações políticas, institucionais. O Batista era da área de divulgação e marketing. Então, isso tudo vai... Porque quando você faz isso, você busca todas aquelas pessoas que querem participar. Então você divide a liderança. Eu brincava muito, olha, eu divido o poder, sem prejuízo da minha autoridade. E eles se tornaram grandes líderes, né? Então, até nesse momento histórico aí de depoimento que a gente está fazendo, eu acho que agora nós estamos chegando aí no limiar dessa turma que começou comigo, né? Porque depois de mim veio o Alexandre, depois veio o Batista, né? Agora o Paulo. E agora? Nós temos que pensar no futuro, trazer essa gente nova para continuar dando sequência ao dinamismo, porque essa alternância de poder é que traz dinamismo para a entidade, né? E eu queria voltar no outro assunto também, que foi um dos outros braços que a gente desenvolveu muito, foi essa valorização institucional da ABIP. E coincidiu que naquela época a Confederação Nacional da Indústria estava criando o Fórum Nacional da Indústria. O que é ser o Fórum? O Fórum é para congregar todas as associações industriais do Brasil. Só as associações, não as federações, porque a CNI já tem as federações. Quando nós escutamos isso, eu e o Alexandre falamos, opa, a BIP em primeiro. Fomos na Confederação Nacional da Indústria, conversamos com o presidente Armando Monteiro, e a BIP foi a primeira associação industrial a ser convidada para fazer parte do Fórum Nacional da Indústria, que existe até hoje. Isso trouxe uma valorização institucional muito grande, porque quando você faz parte desse, vamos dizer assim, desse ambiente mais universalizado e leva os projetos são todos muito bem acatados. Aquela velha história que todo mundo fala, né? Dinheiro tem, mas quem não tiver projeto não tem o dinheiro, né? Então, foi isso também. E várias outras coisas, né? À medida que foram aparecendo, o pão, a obrigação de venda do pão por quilo em vez de por unidade, que nós conseguimos, impedir o projeto de uso compulsório da mandioca, que o pessoal queria fazer com a gente, e nós não deixamos, enfim, muita coisa. Eu acho que, não sei se esse tempo aqui vai dar para a gente colocar tudo. Eu não sei se tem alguma coisa assim que seria mais importante. Para mim, tudo foi assim vindo e a gente foi vencendo as coisas e eu acho que a grande importância foi o sucesso da panificação brasileira como um todo, né? Porque não adianta nada você ter uma associação, você ter diretoria, você ter projetos, você ter tudo, se o setor não progredir. Então, qualquer pessoa que fizer um balanço do século XXI na panificação, vai ver de onde a panificação saiu e onde ela chegou. Não estou dizendo que isso começou no ano 2000, não. Isso já vinha antes com aquelas novas lideranças que apareceram após o Edésio. Agora, tivemos, por exemplo, esse problema da mandioca, foi um embate muito sério, porque o pessoal da mandioca resolveu querer voltar naqueles anos lá que o governo bancava tudo, né? Tutela do governo. Então eles queriam passar uma lei, estava quase passando, de que a farinha de trigo teria que ter uma mistura de 10% de mandioca, de farinha de mandioca. Poxa, eles queriam crescer em cima da gente, né?
E pão é pão. Você pode fazer pão até de mandioca, mas você pode fazer pão de sol que não tem a mandioca. Você pode fazer pão doce que não tem a mandioca. Isso foi um embate muito grande, porque o lobby deles era muito grande. E foi dura a luta. Foi dura a luta. Eu ia a Brasília assim quase que toda semana por causa disso. Até que um dia, numa reunião que participava o pessoal de biscoito, o pessoal de macarrão. E o curioso é isso, né? Quando você tem um problema comum, as pessoas acabam se unindo, né? A BIP se uniu com o pessoal de macarrão, biscoito, massas e tudo. E fomos em cima do pessoal da Bitrigo, também fomos em cima do governo. E eu disse na imprensa naquela época, assim, olha, vocês podem até achar que vai ter mandioca na farinha, mas nós não vamos colocar. E vocês não vão ficar sabendo, porque a partir da hora que sai do forno, você não consegue saber mais se tem mandioca ou não. Então vocês podem estar certos, nós não vamos usar, nem que seja obrigado pelo governo. Aí chegou alguém, poxa, mas não pode falar um negócio desse, é contra a lei. Eu falei, não tem lei ainda. Porque eu me lembro que aconteceu o seguinte, eu tinha uma reunião em Brasília para tratar desse problema, que já foi essa reunião final, que eu não podia participar, e ao mesmo tempo estava tendo uma reunião da Confederação Interamericana da Indústria do Pão, a CIPAM, que foi na Venezuela. E eu não pude ir porque eu tinha que ficar aqui e tudo. E o Antero, lá de São Paulo, é que foi me representando. Aí chegou lá, eles me elegeram presidente da CIPAM, sem a minha presença. Aproveitaram que eu não fui, você vai ser o presidente da CIPAM. Eu estava terminando o mandato da BIP e o mandato da CIPAM começaria logo depois. Tiveram vários episódios curiosos, assim, né? Não tinha... Em uma ocasião eu contei isso, eu não era presidente da BIP, não, mas vale só como curiosidade. Nós tivemos uma reunião da BIP, eu não era presidente, não. Uma reunião em João Pessoa. E o Romualdo, é o eterno presidente lá do sindicato, ele foi me buscar no aeroporto, numa Kombi. E naquele dia, eu já conhecia o Romualdo já há algum tempo. Naquele dia eu fiquei sabendo que ele gosta muito de corrida. E ele correu com a Kombi como se ele estivesse com um carro de Fórmula 1 na mão. Eu fiquei imaginando assim, aquele cara com aquela aparência calma daquele jeito e tudo, morri de medo do negócio. Depois, quando ele parou o carro, eu falei, mas que isso, não sabia? Não, eu só ando assim, igual carro de corrida, com a Kombi. Essa é o que eu chamo da família BIP, né? Essas são as grandes vantagens de participar da instituição do tamanho, né, do Brasil. Eu sempre falei com meus filhos, assim, olha, qualquer lugar desse país que vocês precisarem, se viajar, precisar de uma pessoa, eu tenho um amigo em qualquer lugar desse país, por causa da BIP. Né? E a coisa mais curiosa que tem também é o seguinte, é o sotaque, que já denuncia essa diferença cultural que tem no Brasil como um todo. Né? Você vê uma pessoa do Rio Grande do Sul conversando com a pessoa lá de Manaus. É curioso por causa dos termos, dos sotaques, do jeito de ser e tal. Né? Esse congraçamento que a BIP tem mostra o que é uma instituição bem conduzida. Né? Mostra que está todo mundo imbuído do mesmo sentimento de contribuir para que a nossa atividade profissional e comercial persista e cresça cada vez mais. Nós tivemos vários momentos no Brasil que às vezes você vê assim, várias atividades comerciais e industriais que foram engolidas pelas grandes redes, né? Mas a panificação não se deixou abater. Ela, pelo contrário, ela se multiplicou e cresceu cada vez mais. Inclusive tem um caso assim, muito exemplar. Por que é que as grandes redes de
Vamos chamar de loja de conveniência, 7-Eleven, essas coisas. Por que elas nunca conseguiram entrar no Brasil? Elas sempre tentaram entrar, nunca foram proibidas. Mas elas nunca conseguiram vencer. Porque a panificação já ocupou esse espaço há muitos anos atrás. A padaria ela é uma loja de conveniência, é uma loja de encontro de amigos. Quando você vê uma pessoa falando da padaria do bairro, ele chama de minha padaria, ele fala assim, na minha padaria, ninguém fala assim, no meu supermercado, no meu hospital, ninguém fala isso. Mas fala na minha padaria, fala. A família toda vai. Então, nós temos que sempre aproveitar dessas coisas que nós não criamos, aquilo foi acontecendo naturalmente. Eu me lembro que no início da ABIP, isso também foi um grande projeto, que foi o nosso projeto de responsabilidade social, que foi comandado, capitaneado pelo Paulo. Nós fizemos um convênio com o Instituto Souza Cruz, com o Instituto Philip Morris, pegamos as duas as duas fábricas de cigarro mais competitivas que tem no Brasil, unimos e criamos um programa de responsabilidade social. E no início desse programa tinha um gráfico que media todos os itens que dizem respeito a essa atuação de responsabilidade social dentro da padaria. Os nossos índices foram os maiores de todos. Tudo que perguntava era por causa disso. A padaria sempre como uma extensão familiar, como um lugar onde as pessoas todas entram, o rico, o pobre, o branco, o negro, o índio, todo mundo convive ali harmoniosamente. Esse é um dos grandes segredos que nós temos. Que não é segredo, né? É uma das grandes vantagens que nós temos nisso. E esse programa foi maravilhoso. Ele foi bem no início do meu mandato. Era uma cultura, era uma constatação da nossa participação, né, nesse programa, e era também uma proposta de várias ações que poderiam ser desenvolvidas através da padaria, e foram várias atividades que nós desenvolvemos na época. Por exemplo, acabar com as sacolas plásticas. Foi a primeira vez que mas vocês vão querer acabar com a sacola plástica? Vai prejudicar o cliente. Falei, não, mas nós não podemos prejudicar o meio ambiente. Ninguém tinha projeto para isso, nós é que lançamos isso. E o curioso foi o seguinte, que nós enfrentamos muitas complicações com isso e tal, mas a padaria naquela época parou de usar sacola plástica. E o exemplo de maior sucesso que nós tivemos foi em Santa Catarina, com uma diretora nossa, Roseli, que proibiu, conseguiu lá uma lei, parece, que não podia mais usar sacola plástica. E nós conseguimos, mas só que, sabe como é que é, né? Vem o lobby, vem as coisas e tal. Mas tivemos várias outras coisas, eu não me recordo aqui não, mas vários programas que foram desenvolvidos por essa comissão. Olha, o que estava começando já existia, mas com pouca força, mas estava se fortalecendo, eram as pré-misturas, né, para fabrico de pães em geral. Elas começaram a se desenvolver mais fortemente, as grandes empresas mundiais dessa área começaram a visitar o Brasil. Eu me lembro que a IREX começou mais ou menos nessa época. E outra coisa também que já estava acontecendo, mas começou a tomar mais força, foi pão congelado. Principalmente a ideia de se fazer dentro da padaria câmeras frias para controle de fermentação e tal. Fermentação natural não tinha muita força nessa época ainda não. Isso foi vindo aos poucos com a valorização de produtos naturais, de alimentação saudável e das qualidades que tem o pão quando ele é feito com fermentação natural, né? Quer dizer, o conhecimento da técnica, né, e a evolução da técnica de refrigeração, ela aconteceu simultaneamente, tanto as padarias fazendo essa aplicação nos seus próprios negócios, como começaram a aparecer as grandes fábricas de pães congelados, que normalmente começavam pequenas, mas aí começa a multiplicar, e hoje nós temos enorme, né? E hoje com qualidade, porque antes não tinha não, era muito deficiente.
a qualidade do pão? Eu acho que representa muita coisa, né? Eu comecei a falar de uma história que começou em 1976, quer dizer, lá vai para 50 anos essa brincadeira, né? Representa amizade, que é o que a gente consegue muito nessa convivência, né? Representa uma visão ampla do país que a gente tem, que é um país continental. Representa que quando você pode criar uma estrutura para você ter uma instituição que possa representar o seu setor com honestidade, com ética, com perseverança, com argumentações e tudo, é possível fazer. Isso vale para qualquer situação na vida. Quer dizer, quando você tem uma atitude a tomar que precisa ser tomada, se você toma, você com certeza, mais dia, menos dia, você vai conseguir sucesso naquilo. Então ela representa, assim, otimismo das coisas, sabe? Ela não representa... A Bíblia, na minha vida, ela nunca representou um retrocesso, nunca representou uma dificuldade. Olha, aqui eu vou me reportar a minha história novamente, né? A minha família é de uma origem humilde, começou com padaria, e eu conheci o status que a atividade panificadora tinha, que era um status para baixo da média da sociedade, né? Eu conheci histórias de pessoas que tinham vergonha de falar que tinham padaria. Tinham vergonha de falar de padaria. Eu vi alguns líderes em reuniões, 80, 90. Eu vi alguns líderes se apresentarem como representantes da área de alimentação, para valorizar um pouco, para não falar panificação. Eu vi muita gente que se escondia atrás desse tipo de coisa. Para mim sempre foi uma bobagem isso. Isso nunca me afetou. Eu só falo assim como um relato histórico. Mas nunca foi uma coisa que me incomodou, né? E vi essa atividade crescendo cada vez mais. E hoje não, já há muito tempo eu vejo as pessoas estufarem o peito e falar assim, eu sou dono de padaria. Entendeu? Quer dizer, lógico, tem várias atividades que tiveram esse tipo de experiência também, né? Mas eu acho que vale como um depoimento para mostrar que em qualquer etapa que você queira crescer, queira fazer, você tem chance, tem coisa aberta aí na frente para você poder fazer. Eu acho que nós conseguimos fazer isso muito porque nós valorizamos o negócio, né? Significa que está tudo pronto? Não, não está tudo pronto, não. Tem muita coisa para fazer. Então eu falo, por exemplo, assim, com a minha turma toda, com os meus familiares que ainda têm padaria, falo, olha, antes a gente não gastava um tostão para poder fazer a decoração na padaria. Até os anos 90, a padaria era assim, você fazia uma padaria e estava lá. Botava 3, 4 tipos de pães para vender e estava resolvido o problema. Hoje você vê grandes lojas de panificação, com a decoração fabulosa, com arquitetos podendo fazer, né, design de interiores muito grandes e tal. Padarias imensas que se tornaram quase um supermercado, ou até mais do que um supermercado e tal. Então houve uma valorização e investimento muito grande. Uma pessoa hoje, para investir numa padaria, gasta muito dinheiro. Mas tem uma coisa que precisa ser desenvolvida socialmente dentro da padaria. E olha que eu não sou de esquerda, eu sou de direita. Aliás, eu sou de centro, não sou nem de esquerda nem de direita. É a valorização profissional. É a capacitação profissional. O mestre de padaria hoje, ele tem que estar no mesmo nível dos grandes mestres de restaurantes, sabe?
O funcionário de padaria hoje ele tem que ter uma estrutura para ele poder ganhar mais. Nós precisamos de deixar de ser sempre o lugar do primeiro emprego. Por que é primeiro emprego? Porque não existe qualificação. Não, tem que acabar com isso. Nós temos que ter um nível de... Não estou dizendo que isso é fácil, não. Isso é difícil, depende de muita coisa. Você pode lançar um programa, a BIP pode lançar um programa para isso, mas não quer dizer que todo mundo vai abraçar esse programa. Mas eu acho que está na hora também da mesma valorização que nós fizemos na gestão, que nós conseguimos nas instalações, no maquinário, na decoração e tudo, esse mesmo investimento nós temos que fazer também ali dentro da indústria. Formação profissional, que sempre foi uma coisa assim que eu procurei fazer, alguma coisa eu consegui, mas não consegui tudo que precisava, não. Olha, a gente não participa dessa história e disso tudo que foi a BIP, que é a BIP, sem alguma liderança inspiradora, né? A gente está sempre tendo alguém falando alguma coisa interessante que você busca, né? Então eu preferia falar dos líderes que me inspiraram, né, na panificação. O primeiro deles foi Danilo Savassi, que logo que eu comecei a ir para as reuniões de sindicato, eu percebi a pessoa diferente que ele era. Uma pessoa criativa, sabe, inteligente, positiva, sabe? E eu aprendi muito com ele. Então, várias coisas ele falava e muitas coisas muito curiosas ele falava, sabe? Mas ele tinha uma postura, quando ele ia conversar com uma autoridade, sabe? Ele já chegava assim, já com aquela altivez dele. Isso eu sempre achei muito importante. Um outro líder, fora da panificação, que me inspirou muito, foi esse que eu falei há pouco, foi o Salege, Stefan Salege, que foi presidente do SEBRAE e depois presidente da Federação das Indústrias. Por quê? Por causa da vontade que ele tinha de fazer projetos e realizar projetos, de criar situações que pudessem trazer benefício para o ambiente industrial como um todo. Um guerreiro de origem eslovena, não é de origem, ele era esloveno, é esloveno. Então também foi. Um outro que está aqui do meu lado, que é o Edinho. Eu falei com ele agorinha mesmo. Falei assim, Edinho, você sempre teve uma capacidade invejável de criar lideranças ao seu redor. Quer dizer, ele sempre me inspirou no seguinte: qualquer pessoa que esteja trabalhando com você tem um potencial. Tem um potencial de crescer, de inovação junto. Aí depois foi o seguinte, eu fui dividindo liderança e dividindo boas ideias com toda essa turma que eu acabei de citar, que é o pessoal da BIP. Não só os que se tornaram presidentes, mas vários diretores, várias pessoas que apareceram e tal. E, aliás, uma grande coisa que eu acho que a BIP está tendo agora é a presença das mulheres na diretoria da BIP, que é a consequência da participação cada vez mais efetiva da mulher no mercado de trabalho, né? Olha, se eu pudesse ter essa petulância de dar conselho para as pessoas, eu diria o seguinte: trabalhe e crie, né? A essência da existência nossa é enfrentar os desafios que se aparecem. E quando você consegue fazer isso em benefício de um todo, isso é o mais importante. Então você que está hoje na panificação e quer ajudar o seu setor, que participa do seu sindicato e quer participar da BIP, hoje tem a BIP Jovem, que também está num trabalho maravilhoso, capitaneado pela Rita. Você que tem essa ideia na cabeça,
que tem a vontade de participar, vá com força. Pega as suas ideias, coloque elas no papel e procure realizar. Pode ser que a ideia não seja boa, mas no dia seguinte você acha uma outra ideia, que você vai colaborar com o setor. Olha, Jéssica, eu tenho um grande privilégio. Eu talvez dos ex-presidentes da BIP, eu sou o que tem mais privilégio nisso aí que você está perguntando. Pelo seguinte, olha, eu saí da BIP em 2006, que eu deixei de ser presidente da BIP. Já tem 19 anos isso. Até hoje eles não me deixaram em paz. Todo presidente que entra, ele me busca para pedir para fazer alguma coisa. E como eu não gosto, né? Aí eu aceito. Mesmo depois que eu saí da BIP, quando eu saí, eu falei assim, eu saio, não quero nem vice-presidência. Não, porque você... Não, não quero. Eu tenho que dar espaço para quem está assumindo. Mas mesmo assim o Alexandre me buscava. Toda hora ele queria uma coisa, me telefonava pedindo alguma coisa. Batista, a mesma coisa. O Paulo me chama de guru. Você já viu ele me chamando de guru várias vezes. Então, pô, você imagina, você deixar uma entidade e até 19 anos depois se sentir útil, mas muito mais do que útil, se sentir assim, aconchegado pelo que você fez, por ter as pessoas que te chamam para participar das coisas. Quer dizer, eu não estou ali abandonado naquele cantinho, as pessoas me chamam e eu venho com todo prazer. A coisa que eu mais gosto é isso mesmo, de fazer. Primeiro aquele velho clichê, né? Dever cumprido. Mas, além disso, o que eu mais sinto é o seguinte, é ver o resultado do trabalho. Porque quando você resume, fala, sinto com dever cumprido, mas o que traz mesmo uma felicidade muito grande é ver o que é a panificação hoje, né? Eu falo a BIP, mas eu penso também a BIP assim, do balcão, da porta para dentro da padaria. Então, até hoje, assim, sempre que eu entro numa padaria, em qualquer lugar do mundo, e eu sempre que eu posso, que eu vou a alguma cidade, eu quero ver a padaria e tudo, eu penso assim, eu tenho um dedinho de história nisso aqui, né? Por todas essas atividades, pela conciliação das duas profissões, por ter diferenciado a forma de comercializar pães e tudo. Enfim, cada coisa que você vê que tem algum sinalzinho que teve um pontinho de contribuição ali. Não como vaidade, mas é como se vê a coisa acontecendo, sabe? Eu acho que o futuro é brilhante. Eu acho que o futuro da BIP é brilhante porque a BIP ela é um colegiado de líderes. A BIP não é a mesma coisa que um sindicato. Quando você está num sindicato ou numa associação, você está liderando empresários. Quando você está na presidência da BIP, você está liderando líderes. Então é um colegiado de líderes. E toda essa turma que está hoje na direção da BIP percebe isso claramente. A gente percebe isso muito nas reuniões da BIP, o pessoal tem muita ideia, às vezes muita contundência, tem muita exigência que as coisas se resolvam e tudo, mas acima de tudo um respeito muito grande pela entidade. Isso é muito bom, porque isso só multiplica a entidade. Então, com essas lideranças que existem hoje, graças a Deus, com o Paulo, e com as que estão vindo pela frente, tomando como exemplo quem está saindo, guarda um grande futuro para a BIP, eu acho. Olha, eu acho que esse projeto é uma grande coisa que vocês estão fazendo, né? Que a memória não pode ser perdida. E esses registros que estão sendo feitos hoje, né? Nós pegamos aí, são 4 ex-presidentes e um presidente, que também tem muita história, porque ele já é participante da BIP há muitos anos, né? Então, esse registro que vocês estão fazendo, isso é uma coisa impagável, né? É uma coisa que realmente a BIP merece isso mesmo. E vou dizer que isso aí que está acontecendo agora é um capítulo.
da história. Já tivemos outros depoimentos antigos que eram outros capítulos. E esse aqui é um capítulo assim, inusitado, porque ele congrega 5 pessoas que realmente conhecem e vivenciaram tudo que aconteceu nos últimos 50 anos nessa instituição nossa, né? Então eu acho que o futuro é muito brilhante para nós, se Deus quiser.